esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dadas a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento, e se meio à tribulação eu me esquecer de ti. Ilumina minhas trevas com tua luz, Jesus, fonte de misericórdia que jorra no tempo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Chego muitas vezes em tua casa, meu Senhor, triste e abatido, precisando de amor. Mas depois da comunhão, tua casa é meu coração. Então sinto o céu dentro de mim. Não comungo porque mereço, isso eu sei, ó meu Senhor. Comungo pois preciso de ti. Pois quando faltei à missa, eu fugia de mim, de ti. Mas agora eu voltei, por favor, aceita-me. Jesus, fonte de misericórdia que jorra no tempo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Demais, né? Demais, né? Seu tio da metáfora, tudo, né? Foi show. Então vamos lá. Então olha só, a Simone já tinha dado a palhinha na metáfora na vez que ela cantou. Alguém se lembra da música que ela cantou, que ela falou? O que falava a música? Derrubar as barreiras do coração. Olha que coisa mais linda, gente. Eu tenho um coração que tem barreiras e tem que derrubar. E aí eu não posso criar outra figura. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que dizer que no meu coração tem algo que vai me pedindo, que é Deus que vai me dar esse algo, que vai derrubar. Vejo que na música, ela fala, como que é a frase da música que fala para derrubar as barreiras? Um pouquinho antes. Vem Espírito Santo, transforma a minha vida. Quero renascer. Peraí, renascer. Tomar cuidado com renascer. Não é nascer outra vez, porque daqui eu não saio mais que uma vez. Então eu já tenho de começar com esse cuidado, porque não é nascer outra vez de jeito nenhum. E ela, como é que ela fez? Eu quero uma vida nova. É a vida nova que vai ser o renascer. E isso a gente vai ter que tomar muito cuidado. Senão, se eu vou nascer de novo, o que é isso? Eu estou criando uma coisa que não existe na natureza. Né? Então a gente tem que tomar cuidado. Ela começou aí. Depois, então, quero renascer. Quero abandonar. Ela usou o sinal de abandonar. Olha como é que ela fez. Quero abandonar-me e mergulhar. Como é que fala a música? Abandonar-me em seu amor, encharcar-me em teus rios, Senhor. Aí, olha só, então vamos lá.
Então, ela abandona, ela torna-se dependente de Deus, né? Porque ela não está abandonando Deus. Porque se ela fizesse, quero abandonar, vai pensar que eu abandonei Deus, muito pelo contrário. Ela não fez isso. Ela diz, eu quero depender de você. Veja como a gente precisa estudar para poder fazer uma música. Isso não foi num piscar de olhos. Com certeza, para se chegar a essa tradução, teve de pensar o significado que tem a música. Tem de pensar o significado que tem o texto. Tem de conhecer a doutrina para conseguir passar a informação. Se a gente não conhecer, a gente tem problema. Então, eu não posso abandonar. Imagina Deus, eu vou abandonar. Não é isso. Eu quero depender de Deus, eu quero mergulhar no seu amor. E aí eu já digo que essa água, e quando ela vem com encharcar, você sabe que é o mergulho porque é na água do amor, no oceano do amor. Outra metáfora. Então é metáfora atrás de metáfora. E aí depois que abandona no amor, que encharca, o que acontece? Aí agora vai derrubar as barreiras. Então o que aconteceu? Foi depois da água do amor que derruba as barreiras? A letra da música é assim, né? Então, o que é que vai derrubar as barreiras? Não vai ser o oceano no qual você se mergulhou? Porque água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Olha aí de novo a metáfora que está presente aí, você entende essa frase toda. E aí essa água está batendo, então quando ela fala, qual que é a outra frase? Eu quero romper as barreiras. Se fosse eu rompendo as barreiras, diria de dentro para fora. Tem uma barreira, tem por aqui. Eu tinha de aqui querer derrubar essa barreira. Não foi isso que estava dizendo a música. Embora o português dissesse isso, não era isso que a música dizia. É aquela água que veio de Deus, que vai conseguir romper a barreira. Existe uma barreira, eu consigo desfazer essa barreira. Então, é extremamente clara e nítida a importância da gente entender o que está sendo dito para se fazer a tradução da metáfora. Aí agora a gente vai para a música que o Daniel traduziu, que tem uma parte extremamente complexa, que é a face da nossa face, sendo a face de Jesus, que resplandece em Deus e volta para nós. Olha que coisa maravilhosa. Eu acho que a língua de sinais, ela tem uma propriedade que emociona a gente muito mais do que a língua oral. Ela consegue transpor o corpo e a alma naquilo que se faz. Quando é bem feito, ela consegue realmente refletir o significado das coisas que nós ouvintes muitas vezes nem prestamos atenção no português. O português fica bonito, mas às vezes a gente não para para raciocinar o que está sendo dito. Na língua de sinais não tem jeito, porque é transparente aquilo que foi dito. E por isso que nós precisamos saber como fazer essa transposição. Quando existe uma interpretação interessante, tão linda, como é as pessoas ouvintes às vezes param para verdadeiramente olhar no sentido daquela música. Porque não tem a metáfora, ela se desambiguiza na língua de sinais. Porque você tem de passar a informação tal e qual. E eu fico impressionada porque muitas vezes eu sou uma pessoa que chora qualquer coisa. Então, eu não consegui nem dizer para vocês alguma coisa no começo aqui, porque senão ia desabar. Mas quando se vê a música sendo traduzida, é uma coisa que toca lá no fundo. E a gente precisa ter essa coisa, essa sensibilidade para captar isso. Isso é muito importante. Agora, uma pessoa sozinha, sem experiência, faz isso? Não. A gente precisa sentar, a gente precisa de grupo, a gente precisa discutir, a gente precisa ter um dicionário, a gente precisa ter a Bíblia do lado. O que é que Deus queria dizer aqui? O que é que fulano queria dizer aqui? O que isso está passando de informação? E é isso que é extremamente importante na hora da gente fazer essa tradução. Então, essa tradução que a gente faz, ela tem que ser uma tradução também com a alma. Não pode a gente querer trabalhar nessa função de tradutor intérprete simplesmente passando de uma língua para outra. Não é isso, a gente nunca vai conseguir dessa forma. Então, só recuperando, então parabéns para vocês aí, né, que estão com as pessoas que já vêm discutindo. Isso tem que ser, gente, padrão. A nossa música em português não é padrão? Então, assim como o Daniel cantou desse jeito, a gente tem de aprender a cantar. Criou esse modelo? Então vamos criar esse modelo e vamos reproduzir. E eu vou fazer logo em seguida, quando eu terminar isso aqui, passar para vocês a reflexão com relação à oração do Pai Nosso, por exemplo.
que a gente tenha uma oração do Pai Nosso dentro da nossa igreja, que tem de ter um padrão, dentro das outras religiões também tem o seu padrão, tanto do Pai Nosso quanto da Ave Maria, e nós sabemos que historicamente nós temos uma tradução de português sinalizado. E qual vai ser a nossa opção para essa tradução? Que nós já sabemos que ela não passa a mensagem da oração. Nós estamos numa nova era, nós temos que refletir sobre isso. Será que nós vamos continuar dessa mesma forma que nós estamos? Ou nós vamos parar e resgatar um passado? Isso não desmerece quem criou a oração desse jeito. Não desmerece em nada o que foi feito até hoje. O que nós precisamos é dar um passo adiante. E se for necessário, vamos padronizar também. Eu digo, existem coisas, olha, nós não temos qual a diferença da nossa oração para a oração das pessoas evangélicas. É que eles não têm esse padrão que a gente tem. Por que a Igreja Católica tem um padrão? Por que a Igreja Católica tem orações que são decoradas? Porque aquela oração, ela diz tudo, gente, as palavras da gente, às vezes a gente não consegue dizer palavras bonitas ou dizer aquilo que a gente quer. E nas orações a gente consegue falar isso. É isso que eu quero dizer para Jesus agora, é isso que eu quero dizer para Deus agora. E aquela oração que está pronta, se cada um traduz de um jeito, cadê o padrão? Então, a gente precisa buscar isso também dentro da nossa religião. Acho que isso é muito importante para que nós possamos também multiplicar para os surdos e todos poderem ter esse acesso, né? Só para finalizar aqui, eu vou pular vários exemplos, tá bom? Eu só vou aqui mostrar, eu gosto muito desse exemplo, porque eu morrer de rir, que para nós morrer de rir é quase, a metáfora é morrer, né? E na língua de sinais, quando você ri demais, não dói na barriga, gente? Não é morrer, ninguém morre de rir, mas dói a barriga, parece que o estômago torce, né? Que a pessoa às vezes até faz xixi, né? De tanto que ela riu, porque mexe com o estômago, mexe com a barriga, né? E por outro lado também, quando você tem dor de barriga, acontece a mesma coisa, né? Só que a expressão facial é outra. Então também a gente tem de fazer essas analogias. Aqui a gente tem o entrar pelo cano, que na verdade não é uma relação literal, né? Entrar pelo cano, mas se deu mal, né? Então você tem essa analogia. Aqui, as metáforas diferentes, é que eu acho muito interessante, eu já citei para vocês mãos leves, mas aqui a gente tem um olho que é um olho rico, olhos de águia, né? Que eles nos dizem olhos de águia, mas é um olho rico e um olho pobre. Aquela pessoa que vê, na verdade, muito bem por ser surdo ou por estar falando língua de sinais, tem uma visão periférica ampla, e a pessoa que não tem, né? Que aquele olhar ainda é pobre, é muito específico da língua de sinais. Aqui mãos leves, que eu já expliquei, mãos duras, mãos pesadas, que é no caso de quem não tem afluência na língua de sinais ainda e a mão é meio pesada. Essa metáfora que eu gosto muito, que é meio cortar o caminho, né? Você engole, você corta o caminho. E essa metáfora que é de cuspir, que é uma coisa de rejeição. Olha a metáfora orientacional aqui, ó. Cuspir é uma coisa, tudo que você não quer, você quer longe de você, né? Então cuspir é jogar para fora, para longe. E aí você falta um compromisso, você não vai a uma aula, você não quer estar perto de você, então você cospe. E esse também, que é um de nojo, que está associado a vômito, né? Aquela coisa que você não quer de jeito nenhum, que se relaciona a pessoas, objetos, a lugares, etc. Nós temos entrar no ouvido e sair pelo outro, né? E os surdos têm entrar num olho e sair pelo outro, né? Não está nem aí, não olha, não presta atenção. Então é uma metáfora bem específica. Eu também gosto dessa aqui, que é colocar alguém no seu lugar. Eu pus onde a pessoa é, ou seja, a pessoa estava se achando demais, né? Na verdade, ela não era tanto isso. Então você tem um argumento mais forte que o dela. Esse aqui eu achei interessante porque, na verdade, você tem a impressão de que apagou alguma coisa, né? A gente tem isso aqui como escuro, né? A coisa que escurece, a coisa que apaga. E você pode anular alguém e apagar alguém como você apaga uma TV, que você tira ela do ar. Então você acaba anulando, cortando relações com a pessoa. Essas aqui são as duas que a gente já apresentou lá. E aqui em português, quando você tem coisas do tipo pisar em ovos, engolir sapo. E a Viane veio aqui essa semana e ela deu a tradução dessa metáfora. Quem estava no curso que viu, alguém se lembra?
ela deu lá em Tabatinga, que eu não vi no plano, mas ela disse que essa metáfora... Escolhi o sapo, ela pegou aqui na garganta. E esse aqui? Nem me lixo, né? Nem me lixo. Ou então eu tô me lixando, né? Ou então eu tô me lixando pra você. É uma forma de... Tem várias expressões assim, eu só trouxe essas duas para brincar com vocês. E agora a gente entra especificamente no nosso contexto religioso, tá? E eu vou mostrar para vocês o Pai Nosso que a gente normalmente vê com os católicos e o Pai Nosso que está na internet de uma religião evangélica e que é o mesmo Pai Nosso, mas que a gente vai refletir aqui sobre o significado, tá bom? E eu acho que é importante a gente fazer esse tipo de análise porque ele também vai passar a informação que está por trás. Não tem que ser só metafórico, mas além do metafórico a gente tem que saber o que se faz. Todo mundo conhece a do Éfeta, né? Éfeta? É, Éfeta. Calma, mas a Libras é do Brasil todo, né? Ó, Pai Nosso, vivo, céu. Vamos pensar aqui nas palavras, né? Santo, seu nome, venha, nós, seu reino. Feita, ó. Vontade aqui na terra, no mundo como no céu. Nosso todo dia, dai hoje, perdoa nós ofensas, igual nós, pessoas que nos ofendem. Não deixe. Olha só. Não deixe entrar. Vira? Distancia, afasta, mão, amiga. Pronto. Esse Pai Nosso é muito diferente do que é feito aqui. Eu não busquei o que era feito aqui. O daqui, mas ele é mais ou menos parecido. Como é que é aqui? Aqui também tem muitas pessoas fazendo. Aham. Pedir, Carlos Alberto fazer e o Pedro vir fazer. Joia. Ótimo. Eu acho que o Manuel que mais faz. Depois mais três. O dele é português, ele é orgulho. Vamos lá. Vai. Aqui tá igual ali, né? Seu nome venha, nosso, seu reino, seja feita sua vontade, assim na terra como no céu. Com o nosso dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como afasta-nos. Peraí, calma. Eu tô nervoso. Amém.
Agora olha só, o teor é o mesmo, que muda, foi muito pouco. Em quase todos aparece o fazer, né? Em um apareceu o estar, que ainda é português, né? Seja também aparece. E são palavras que hoje a gente não colocaria no Pai Nosso, mas que vem de uma história. A gente não pode desprezar uma história. Então, assim, isso aí a gente tem de estar bem consciente quando a gente está discutindo a língua de sinais. O que precisa é haver uma discussão com as pessoas, uma permissão para que isso seja feito, porque as pessoas têm suas épocas. Você tem ali quase que... você tem duas gerações de cidades diferentes, né? A geração do Manuel, a geração do Pepeu e o Carlos. Toda vida eu chamei de Pepeu. Pedro. E aí o Pedro, Carlos André, que são mais ou menos da mesma geração, mas vieram de cidades distintas, né? Ele era de São Paulo, né? E aí isso faz mesmo. Os dois estão aqui? Eu fiz a associação à Cássia, porque como a Cássia não era daqui, eu misturei o marido e a mulher. Ainda bem que eu misturei a pessoa certa. Ainda bem que a mistura que eu fiz foi correta. Tá, aí existe uma, querendo ou não, acaba existindo uma influência. Tranquilo. Mas eu tenho aqui, de qualquer forma, duas gerações praticamente, né? Dois períodos diferentes, que já havia uma reflexão, e isso pode ser feito de novo. Sem pedir que quem faz desse jeito mude, isso não é a questão agora. A questão é o que os intérpretes vão fazer. Porque os surdos têm de ter o direito de fazer aquilo que eles sentem bem. Mas o que o grupo de intérpretes dentro de uma igreja vai fazer é que precisa ser refletido, porque eles vão ter de fazer uma opção. Então, se alguém tiver de fazer uma mudança, tem de ser por parte dos intérpretes primeiro. Se nós vamos buscar padronização, são os intérpretes que precisam padronizar. E aí a gente tem de ver quais vão ser os critérios para que isso aconteça. Em contrapartida, eu vou mostrar para vocês o outro Pai Nosso, que distancia muito dos três, porque os três fizeram um Pai Nosso muito semelhante. Todos os três têm a base do português da mesma forma. Muda às vezes o pão, né? O pão aqui, o pão, né? O pão, ele muda, né? A forma de apresentar o pão, porque o pão, para a gente, aquela coisa do ter partido o pão é o que marca mais, né, nesse momento. E agora a gente vai ver um outro Pai Nosso, que é o Pai Nosso, que eu falei para vocês, que vem de um grupo evangélico e que no dia que me passaram, quem me passou, não sei se vocês já conhecem esse senhor fazendo Pai Nosso, ele é do Testemunho de Jeová? Agora, olha só, eu me lembro, quem me mostrou esse... Quem me mostrou esse vídeo foi o Messias, que no dia que ele viu esse vídeo na internet, ele disse: Sandra, olha aqui, eu entendi o Pai Nosso agora. Eu achei tão lindo, porque ele se emocionou quando ele viu a oração e ele mandou para mim. E realmente ela consegue passar. Ele começa, na verdade, vocês estão vendo que ele não está só fazendo o Pai Nosso, ele está fazendo uma tradução do Evangelho. E aí ele pega Mateus 6, versículo 9, né? E vai fazer ele faz aquela introdução. Quando rezarem, façam assim, né? Quando Jesus Cristo diz, quando forem falar comigo, como é que devo conversar, né? Então vocês façam dessa forma. E aí olha só como é que ele faz. Jesus disse para as pessoas que quando elas fossem fazer oração, ele foi explicar como é que elas tinham de fazer, né? Como é que vai fazer o pedido. E eu vou ensinar para vocês, olhem para mim. Meu Pai, que está vivo no céu, está presente no céu. Olha aqui, todos nós te olhamos, né? Seu nome tem poder, acima de tudo. Nós te louvamos, né? Ajude as pessoas, não demore, venha rápido, por favor. Na terra e no céu,
pessoas querem. Elas estão mandando, né? Queremos que ele nos ajude. Ó, o nosso alimento, o nosso de cada dia, né? Nos dai hoje. Se nós fizermos algumas coisas erradas, nos perdoe. Queremos deixar tudo de errado que fizemos para trás, né? Nossos traumas. Assim como as outras pessoas nos ofendem, nós deixemos isso para lá, né? Não nos deixe cair em tentação, desviar do caminho, né? Ajuda-nos a nos afastar do mal. Se o demônio nos tentar, né? Nos ajude. Vamos aguentar firmes, nos afastar dele. E assim nós te pedimos. Vejam que é o mesmo teor, tá vendo? A gente só não tem as palavras, as palavras do mesmo jeito que tinha lá. Vamos ver como é que a gente pode imaginar que ele ali faz uma explicação da oração, né? Ele fez uma explicação da oração, como é que tem que ser feito, e assim, não era oração padronizada que nós temos, porque ele estava fazendo, inclusive, uma tradução bíblica. Só que a oração nossa é a mesma, e depende muito de como ele estava seguindo a Bíblia que ele estava seguindo. Mas a informação, ela também vem. O que eu quero dizer é o seguinte, tem 1001 formas de você dizer a mesma coisa. O que precisa é discutir se cada um vai continuar dizendo como entende, ou se vai criar um padrão. E isso também tem que ser discutido, mesmo discutindo sobre metáfora. Porque tem muitas formas de vocês falar a mesma coisa em metáfora. Então eu estou trazendo isso para provocar vocês. A gente não tem tempo de chegar a discutir sobre isso. Então só tragam uma reflexão, apontam um problema para vocês em outros encontros, nas suas comunidades, porque pelo que eu entendi que são várias comunidades do DF, não é isso? Que estão se reunindo para fazer uma formação única. Então vocês devem criar suas lideranças para poder definirem como é que deve ser também esse contexto, né? Pensando no que é a nossa religião. Não é uma religião católica, romana, universal? Então, vamos ver o que nós vamos fazer com isso universal, né? E aí nós entramos num dilema. Nós vamos fazer essa interpretação literal, nós vamos fazer essa interpretação cultural. Quando é que eu vou traduzir literalmente? Quando é que eu vou desconstruir a metáfora? Quando é que eu vou preservar a metáfora? E a gente já viu aqui mais ou menos sobre isso, não é? Que muitas vezes a gente vai deixar a metáfora continuar. Porque se a gente desconstruir a metáfora, a gente perde o significado. Não tem de explicar todo o tempo. Então, a gente vai ter de fazer essas opções também, tá? Mas é um dilema que a gente sempre vai ter. E aí a gente começa. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Olha só. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo. E aí eu vou dizer que ele é o pão vivo. Vocês viram que naquela outra oração dos TJs, o que eles fizeram? Eles colocaram o alimento. Eles fizeram a generalização para o alimento. E aí o alimento também é uma metáfora. Não adianta mudar de pão para alimento só. Não resolve o problema. Porque eu continuo tendo uma metáfora. Eu só generalizei. Porque Deus é o alimento para a nossa vida. E assim nós falamos. E aí na hora de eu traduzir, eu vou traduzir Deus é o alimento para a minha vida? Ou Deus é aquilo que vem comportar a minha vida, vem integrar a minha vida, vem me fazer feliz, vem preencher a minha vida? Então eu tenho que saber como é que eu vou fazer essa tradução. E ao mesmo tempo, aquele surdo que está me acompanhando, ele vai ter o folheto na mão, ele vai ter a Bíblia na mão que está em português. E que se eu distanciar muito essa tradução, ele também depois não vai fazer a conexão de uma coisa com a outra. Então tudo isso é importante a gente refletir, né? Lembrando lá do começo, quando vocês falaram do título, né? Deus é o sol e eu sou o reflexo. Então, olha só. E agora que é a questão que a gente está pensando, né? Se Deus, ele está representado sempre no alto, não é isso? Certo? Ele é o sol, não é? Como o sol, ele é luz, porque o sinal de luz e de sol é praticamente o mesmo, embora sol você comece com S e a luz você não precisa começar com S. Mas enfim, isso não vai fazer diferença na hora da tradução. Então
Então Deus vai ser luz. Deus vai ser o sol. Esse sol bate onde? Ele vai bater em todo mundo, mas nessa frase específica, Deus é o sol e eu sou o reflexo. Então Deus vai iluminar quem? A mim. Então Deus me ilumina. E qual que é meu papel? Refletir isso. Não vou ser luz. Eu não vou ser luz para o outro, porque não é isso que ele está falando. Não é Deus é luz e eu vou ser luz. Não é isso. Deus é luz para mim e eu vou ser o reflexo. Então não é a luz que eu estou jogando, é o reflexo. Então isso também eu tenho de pensar na hora de refletir sobre como fazer a tradução. A gente consegue com essa expressão traduzir Deus é luz, Deus é sol e eu sou o reflexo dele? Vocês surdos aqui conseguem entender isso? Dá para entender com essa representação? Isso. Dá para ficar claro? Na minha opinião. Isso. Então, esse reflexo dele, você não tem como passar ela. Então é isso que a gente precisa tomar cuidado. Se eu jogo de Deus a luz e a luz espalha, cadê eu nesse papel? Eu tenho o papel, eu tenho a responsabilidade de refletir. Não é? Então eu sou testemunho. Como testemunho, eu tenho de receber a luz e jogá-la. Né? Jogar esse reflexo. E aí, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Imagina o que é o pão vivo, gente. Não é um pão qualquer, é o pão vivo ainda por cima. Como é que fica? Pão vivo. Caramba, pão vivo não dá. Ele está fazendo novamente a tradução da luz. É porque não precisa, né? Então Deus veio, desceu no pão, está no pão, e o pão. O pão vivo está ali fazendo a comparação também com a luz, né? Porque Deus está no pão e o pão é só morada, mas no futuro ele vai salvar. Então ele veio, está no pão, então vai ser nós. E eu acho que a animacidade, só complementando rapidinho, que a animacidade está exatamente nesse processo que o Carlos André coloca, na hora que ele recebe o pão e isso vai ter passado para os outros. E interessantemente, quando a gente volta para a música que o Daniel traduziu, vocês se lembram que quando ele fez o pão, né? Quando ele fez o corpo de Cristo aqui, ele estava situando o corpo de Cristo quase na mesma altura do Deus que a gente faz. A gente faz um Deus um pouquinho mais alto, né? Ele estava aqui, o corpo de Cristo. E aí ele veio da comunhão para receber que é essa mesma transposição. E aí, o que a gente tem de importante nesse momento? É que em todos os contextos eu tenho que ter claro qual é o ensinamento religioso que eu estou passando, senão cada hora eu vou tirar de um lugar diferente. Não é? Então, se o pão é o Deus vivo, onde que ele vai se situar? Porque quando ele está na Eucaristia, ele está aqui na minha frente diante do padre. Está ok, o padre está consagrando. Mas quando eu falo do pão vivo, ele não pode ser aquele pão que está aqui e ele vai ser onde que ele está representado. Que eu acho que tem aqui, ó, onde é que está o pão vivo? Ele está representado na Eucaristia. Então, é a Eucaristia que mostra o pão vivo que nós acreditamos como cristãos católicos que ele está ali presente. Esse é o grande mistério da nossa fé, não é? Então isso também tem que estar revelado na nossa representação do sinal. Então eu vou falar pão, ou eu vou dizer sempre, vai ser o Cristo, porque eu tenho o Cristo. No momento que o pão é Cristo, ele está consagrado. Não é verdade? Porque quando ele não é Cristo, ele é um pão comum. Então se eu estou dizendo, o pão vivo é o pão já consagrado. É Jesus Cristo na Eucaristia. A gente vai fechar um estudo
eu penso olha, uma coisa é Eucaristia. Tá, eu tenho aqui Eucaristia, estou recebendo Eucaristia. Outra coisa é o pão vivo que está aqui. Se você situa o pão vivo, Jesus ressuscitado e Jesus presente na Eucaristia no mesmo ponto que está aqui, entre o céu e a terra, que é a representação divina, né? Jesus Cristo representando o pão, não na posição de Deus, porque a gente tem outro mistério, né? Deus é Pai, Deus é Filho, e daí, nesse momento que ele é pão, ele não é Deus, o Deus só, ele é o Jesus Cristo que a gente tem. Então, eu tenho ele naquela mesma posição que eu sempre coloco a Deus. E aí eu estou representando ali como pão vivo. Então, isso é metafórico. Lembra? Metáfora orientacional. Então, do momento que eu determino que o céu está aqui, que Deus está aqui no céu, e que quando eu me referir ao corpo de Cristo nessa posição, eu estou falando da Eucaristia, do Deus vivo, é o pão. E aí eu não preciso fazer pão, porque aí eu vou ter problema. Se eu fizer esse pão aqui ou esse pão aqui, ele não está consagrado ainda. Também tem a questão cultural, né? Que visualmente o surdo católico está sendo representado pela hóstia. Pela hóstia. Então, assim, dá até para fazer uma relação maior. Exato. Você pega, ao invés do pão, Exatamente. Exatamente. E aí a discussão que a gente precisa fazer, se isso vai ser padronizado. Toda vez que eu me referir a pão, vai ser essa Eucaristia, entendeu? Porque nesse momento eu estou desconstruindo a metáfora. Porque se eu desconstruo, eu ponho pão. Eu deixei o pão lá. Se eu desconstruo, eu ponho. Se eu não desconstruo, eu deixo o pão. Se eu desconstruo, eu tenho o corpo de Cristo, Eucaristia. E aí é o significado que ela tem para mim. E eu acho que é essa reflexão que a gente tem. A gente não está aqui com respostas prontas, tá? A gente só vai levantar reflexões. E vocês vão definir depois nos grupos, nas discussões de vocês. Quem quer perguntar? Ah, olha só que interessante, tá vendo? Esse pão da oração, qual é? Não é o Jesus Cristo. Não é, é o alimento. Estão vendo? Olha, isso é fantástico, gente. Porque tem diferença. O pão vivo é a Eucaristia. E o pão da oração do Pai Nosso é o alimento de todo dia. Ai, gente, né? É lindo demais. corpo e o sangue. Então, esse corpo também poderia ser representado. Depende de como a gente for. A gente vai ter que analisar contextos para que isso fique bem claro. Se cabe em todos os contextos. Eu fico incomodada com o meu corpo, tomar e comer. Pois é, não é aqui, Eucaristia. Aqui é meu corpo. Mas então, referencial, por exemplo, a hóstia e simbolizar. Na hora de você fazer a representação, porque é a mesma coisa, gente. É o seguinte: todos os domingos nós comungamos. Todos os domingos nós temos a revelação de Jesus Cristo sendo consubstanciado, né? Transformado do pão para o corpo de Cristo na Eucaristia. Todos os momentos vemos isso. Nós não paramos mais para pensar nisso. Isso virou automático. Então, no momento da explicação para o surdo, é que isso vai ser relevante. Depois que aquilo já se torna real, você já vai ter a representação que você fez. Então, esse corpo, eu entendo que seja a Eucaristia. Existe uma diferença, então, eu estou fazendo aquela analogia, quando eu digo essa questão de não fazer o pão, qual a diferença dela, então, quando você disse assim, aqui é o cordeiro, eu preciso manter isso aqui, porque é uma questão teológica, cultural, enfim. É porque quando você tem cordeiro, cordeiro é uma coisa só. Jesus Cristo é o cordeiro. Ponto. Quando você fala de pão, você tem o pão antes de ser consagrado, o pão depois de ser consagrado e o pão alimento. Você tem três coisas aí. Quando você fala também do pastor que cuida das suas ovelhas, já não está falando de Jesus Cristo como cordeiro, você está falando ele como pastor. Olha só, já é outra metáfora, é outro ponto de vista. Então você vai ter, no momento que falar de Jesus como pastor, é o mesmo Jesus. Só que o momento em que ele é aquele que cuida das ovelhas, porque é o nosso pai, ele vai ser pastor. Mas no momento em que ele vai ser
vai ser crucificado, ele é o Cordeiro. Então, são as diferentes faces da mesma pessoa, que é Jesus Cristo. Na hora que você representa Jesus Cristo no pão vivo, ele está consagrado, ele está na Eucaristia. É o mesmo corpo na Eucaristia, mas é o corpo vivo. Enquanto ele está aqui no altar, antes no ofertório e tudo mais, ele está o pão. Ele não é o Jesus Cristo. Tá? Aquela Eucaristia dele ainda não está consagrada. Aquilo ali é uma hóstia sem consagração. Então, essa transformação, essa transição também vai ser necessária, porque você passa, além do sinal que é metafórico, você tem que passar o conceito e a sua doutrina, a sua fé. Né? A doutrina daquilo que você está fazendo. Então, de repente, naquele momento em que o padre levanta a hóstia, é o mesmo, só que olha só, o padre levanta a hóstia e vai consagrar a hóstia. Mas quando ela se torna pão, ela está aqui, no lugar que tinha para Deus, que não é aqui junto com a gente agora. Estão vendo? A posição, a orientação de novo, fazendo a diferença no significado. Tá? Mas aí vocês realmente riscam uma sutileza em você levar para a língua alvo, Totalmente. mas sem perder o sentido que Exatamente. Exatamente. Porque quando o surdo sabe que o pão e a hóstia é a mesma coisa, você já não vai ter problema, você vai ter de usar, aqui está o pão, né? Você pode também consagrar o padre também consagra o pão no formato de pão, e esse pão também naquele momento já é a Eucaristia. você vai só para a língua alvo, você perde o sentido teológico. Exatamente. Então a gente tem de estar, isso que você falou é importantíssimo. O sentido teológico não pode ser perdido na tradução. Tira do sul da oportunidade. De entender. E aí muitas vezes acontece, eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo, vocês vão rir pra caramba. Eu só conseguia entender a história do patinho feio em Libras. Eu só conseguia entender a história do patinho feio em Libras. Porque quando eu era criança, eu tinha 4 anos, eu fui a Mãe Pata numa encenação na escola. E eu chorava ouvindo aquela musiquinha do patinho que tinha sido perdido, tal. Mas que ele tinha sido transformado em cisne, que era o mesmo pato feio. Eu só nunca tinha entendido por que alguns patos ficavam patos até o final da vida e alguns viravam cisne. Mas eu nunca me perguntei, eu só cresci com aquela coisa, né? Por que será que os patos viram cisne e outros são patos até o final? Foi muito engraçado. Aí um dia eu vi a tradução da história do patinho feio, em Libras. Que a mãe perdeu o ovo e depois caiu no ninho errado. Quando eu vi isso, eu falei, gente, eu fui muito burra a vida inteira, eu nunca tinha parado para pensar. Foi na tradução, numa outra língua, que eu fui entender a história da minha língua, porque eu nunca tinha parado para pensar. Eu tinha 3 anos de idade. Então aqui, a história que ficou gravada para mim foi aquela. E a cena que a gente tinha era um pato que tinha botado. Eu tinha botado o ovo, que estava ali do meu lado, e aquele ovo que eu botei tinha virado um cisne. De um pato que virou cisne, um só. Os outros também eram meus e não tinham virado cisne. Então, na minha cabeça, no meu construto, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Nunca, porque também nunca precisei, né? Mas aí um dia que eu vi a língua, mas a minha família riu pra caramba, porque eu acho que acabei construindo isso porque eu tinha sido a personagem. Então, como eu tinha sido a personagem, aquele construto era, o ovinho estava ali no meu lado. Ele é cria minha. Então era um pato feio que não virava cisne e os outros viravam. E assim seria toda a natureza, né? Não era uma espécie diferente. E foi em Libras que isso veio à tona, porque ela desambiguiza. Então a gente precisa aprender também, no nosso contexto religioso, desambiguizar a Libras. Então, se é o pão vivo, vai ser o quê? Se é o pão antes, vai ser o quê? Tá bom? O que mais? Bom, ele é o pão dos fortes, tem a fome dele, ele é o alimento dos santos e Deus é bom para mim. E aí, nessa hora que ele é o pão dos fortes, ele não é o pão que está na nossa mesa para alimentar fisicamente. Ele é a Eucaristia. Pois é, e o pão forte, né? Aí a gente vai ter de ver como é que você vai repassar isso, porque o pão forte, ele é o principal, é aquele que você respeita. Então, ele está acima de tudo. Onde é que vem esse adjetivo, gente? O forte não é o pão está aqui. Ele é forte. Mas de onde que vem a força que você considera? Ela vem, Deus é forte, Deus
E aí, é ele que é forte? Não, você está respeitando como ele tendo a força. Ela pode estar do lado de cá. Você não vai colocar isso dentro do pão, você vai dizer que a Eucaristia é forte. Não, é você que está representando aqui a força. Por isso que eu estou dizendo, vem do lado de cá. Ele é o pão dos fortes. Ah, sim, o pão dos fortes, ele não é o pão forte, ele é o pão dos fortes. Então, tem fome nele. Então, aquele que recebe Jesus Cristo é forte porque o recebeu. Isso. Então, você tem o pão, recebe e você se torna forte. Tá? E aí, ele é o alimento dos santos. Então, ele vai ser o alimento de todas as pessoas. E aí a gente tem de ver, porque olha só, ele é o alimento dos santos. Os santos é um grupo que não é todo mundo. E ele é o alimento dos santos e dos que não são santos também, porque essa é a questão bíblica, né? Deus é para todo mundo. E ele é bom para mim mesmo assim, eu não sendo santo. Né? E aí tudo isso tem que ser repassado também. E aqui a questão do Cordeiro de Deus que eu já falei para vocês, que a gente não tem como tirar essas simbologias. Então não tem por que mudar o sinal, sendo que é toda uma simbologia para isso. E a questão do pastor, né? Nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Como é que eu vou tirar essa ideia de que Jesus é o pastor e nós somos as ovelhas? E que ele não deixa nenhuma ovelha desgarrada. Então isso é importantíssimo para a hora que nós formos traduzir, não desmancharmos essa comparação que ele faz, porque aí ele está no nível da parábola. Ele está contando uma história e nós não podemos desmanchar essa história. Ela tem que ser contada tal e qual, senão ela se perde. E aqui, uma frase que também foi uma das coisas que me tocaram muito, né? Que era a tal do mais fácil passar um camelo, né? O camelo passar no buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. E daí virava essa coisa, né? Como é que o camelo passar no buraco? É uma coisa realmente impossível, né? A agulha e o buraco tão pequenininho e o camelo uma coisa tão grande, né? E daí veio aquela discussão. Olha só. Aí veio aquela discussão sobre a tradução. Vocês conhecem a discussão sobre a tradução do camelo? A palavra camelo, originalmente, e a palavra corda, cabo de navio, é muito semelhante. Existe uma hipótese de que tenha sido traduzido errada a palavra na hora da tradução da Bíblia, tenha sido escrita com a letra errada. E aí, em vez de ser a palavra camelo, seria a palavra cabo, ou a corda da canoa, do navio, né, da embarcação. Tem outra tradução também, literal, que diz que a cidade de Jerusalém tem os muros e tem a porta principal, que passava as caravanas, como tipo os camelos, e algumas portas adjacentes que eram pequenas para passar pessoas, e chamadas de agulhas. E entravam pessoas, mas também não era impossível de passar, né? Essa também está aqui nessa explicação que vem depois. Que aí a agulha seria a porta, que também é uma hipótese que eles levantam, né? E aí eu tenho aqui o texto, como eu posso passar depois para vocês, eu recuperei aqui, né? O que Jesus queria dizer com a expressão passar um camelo pelo fundo de uma agulha, né? Ele fala exatamente essas duas expressões, do camelo e o cabo, olha lá. Camelos e camilos, estão vendo? E pode ter sido um erro de escrita, de troca de letra, e daí ser cabo. Então é mais fácil uma corda passar numa agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque você não pensa num camelo passando numa agulha como aquela figura ali que a gente tem, né? E é uma coisa que deixa aquela dúvida pra gente. Então, o que a gente faz diante desse contexto para poder traduzir? Porque o que é interessante se explicar aí é a impossibilidade de um rico entrar no reino dos céus se ele não for uma pessoa de bom coração, se ele não der doar ao outro, etc. Né? Que essa é uma frase bíblica bastante citada. E aí a gente vai passar para que lado? Aí eu posso passar para a interpretação. É impossível. É impossível da mesma forma que, aí eu posso até dizer que pode ser um camelo, que pode ser uma corda, que pode ser alguma coisa, mas dentro de um buraco de uma agulha só passam coisas como uma linha, coisas muito pequenas. Então, se você está naquela situação de impossibilidade, jamais passará do outro lado. Então, o que eu preciso ser? Que cristão eu preciso ser
para conseguir passar do outro lado da agulha, né? Então, é mais isso que é a questão do quebrar a impossibilidade e a possibilidade, né? E daí a gente vai fazer uma pequena oficina aqui agora. Vocês vão ficar em grupos, só para a gente discutir um pouquinho sobre alguns temas. Que possibilidades nós teríamos para traduzir X ou Y com Z, tá? Aí os grupos vão aqui imaginar essa parte aqui. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Isso aí não precisa. Permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. É a parte principal, é o início. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele corta. Para que dê mais fruto ainda. Pronto. Tá bom. Daí, a minha pergunta é, como que a gente traduziria isso? Tá certo? Então, vocês vão fazer assim, grupos de 4, vai ficar projetado aí, só para a gente fazer essa reflexão e a gente vai pegar um de cada para ver aqui contar para a gente o que acha dessa tradução. Como seria a tradução para isso? Ó, porque a gente tem uma série de elementos aí, né? Primeiro, olha só, vamos só refletir aqui. A videira, que é a planta que dá a uva, que a gente mal fala videira, né? A gente fala barreira, a gente fala pé de uva, pé de uva a gente fala. Então vamos lá. Eu sou a videira verdadeira. Tá. Quem é a videira verdadeira? Jesus Cristo. Tá. O pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Ou seja, quem que vai estar em mim? Quem que é esse que vai estar em mim? Quem é o ramo? Quem é o ramo? Olha lá de novo. Quem é o ramo? Nós. Se não dá fruto, ele corta. Todo que dá fruto, ele poda. Para quê? Para que dê mais fruto. E aí? De 4 em 4, tá bom? Então, 4, 4 ouvir. 6 pode ser 6, pode ser. Volume maior.